Olá, galerinha do quarto e quinto ano, estamos aí com mais uma aula. Aqui quem vos fala é o professor George Barbosa, professor de matemática, trazendo para vocês mais um conhecimento, tranquilo? Então, vamos nessa! Olha só, na aula de hoje vamos estar trabalhando com a aula 12, não é? Trabalhando com as medidas. Então, trabalho com as medidas, a forma, a utilização, a aplicação dela, tudo isso a gente vai visualizar hoje na aula, tranquilo? Vem comigo! Chaminézinho desafiou você, é isso mesmo. Chaminézinho já estava aqui, ó, perguntando, cadê o meu desafio? Calma, Chaminézinho, a gente vai responder o seu desafio. E o desafio deixado por Chaminézinho na aula passada foi esse aqui, olha. Uma garrafa de 3 litros pode encher quantos copos de 500, não é? Então, para que eu possa encher essas garrafas nesse copo, quantos copos são necessários de 500 para encher essa garrafa de 3 litros? Essa dúvida, questionamento, como é que eu faço? Como é que eu utilizo? Não fique triste, não entre em desespero. Vamos explicar para vocês agora, ok? Vamos lá! Nossa resolução. Temos aí a quantidade de copos, então cada copo tem 500 ml, que é justamente a medida inferior a 1 litro. Então o ml é utilizado, nós falamos isso na aula anterior. Então quem tem dificuldade, quem não aprendeu, quem não ficou com alguma dúvida, dá uma revisadazinha na aula que deixamos lá. É muito bom, importante, não é? Entra lá, Escola em Casa no YouTube, procura professor George, vai ver matemática e a gente vai assistir às aulas anteriores e também dá aquela olhada e aquela revisada nas aulas também que aplicamos anteriormente, tranquilo? Então tenho aí, ó, 3 copos, eu tenho mais um. Então, se eu tenho um de 500 com mais um de 500, eu já tenho 1000. Então, 500 mais 500, 1000. Então, eu já tenho 1 litro. Se eu tenho mais 2 de 500, eu já tenho aí mais 1000. Então, 1000 mais 1000, eu já tenho aí 2000. Eu agora vou colocar quantos mais copos? Quantos será mais necessário? Será que eu boto mais um? Será que eu boto mais 2? Chaminézinho, me ajude aí. Como é que eu vou fazer? Eu coloco mais um copo, coloco mais 2 copos para completar os 3. Chaminézinho está me dando um toque aqui, ó, e a gente vai justamente responder. Olha só, vou colocar mais um copo. Eu tenho 500, então eu tenho 2 litros e 500 ml. Mas se preciso, será que ainda falta? Preciso completar 3, então falta mais quanto? Mais um copo. Então, se eu tenho mais um copo, coloquei, vou agora trabalhar com 3.000 ml, que corresponde a 3 litros. É isso mesmo. Então, olha só, visualizando aí, ó, 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500, 6 vezes, né? Eu vou ter aí 3.000 ml, que é justamente 3 litros. Então, para encher a quantidade de 3 litros da garrafa, vou precisar de 6 copos de 500 ml, ok? Tranquilo? Respondemos o desafio? Então, pessoal, se conseguimos, parabéns pelo desafio, é isso mesmo. O Chaminézinho ficou tranquilo, né? Ficou mais calmo. Por quê? Porque você está aprendendo, porque você está conseguindo, né, transpor esses desafios. É muito bom, importante. Então, continua aí, ó, com esses desafios, acompanhando a nossa aula, trabalhando aí em conjunto, que vocês vão se dar bem, tranquilo? Vamos lá, para a nossa aula de hoje. Vamos estar trabalhando aí, olha, a medida de comprimento. A unidade padronizada fundamental para medir comprimento é o metro. Então, dentro da medida padronizada, eu posso estar trabalhando com o metro, que é justamente a medida mais utilizada, mais útil, mais visualizada, não é? Dentro dos elementos e dos instrumentos utilizados. Então, se eu consigo identificar e saber essa definição, vai me ajudar muito. Então, eu posso lançar para você também um desafio dentro da sua casa. Se você tem um instrumento, tem uma régua, tem uma trena, né? Tem uma fita, você pode sair medindo, não é? Medir o tamanho da sua mesa, o tamanho do quadro da escola, não é? Conseguir medir o tamanho da porta, né? A medida da porta, quanto de largura, quanto de comprimento. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Não fique limitado apenas àquilo que você aprende na TV ou na escola, mas seja desafiador, seja alguém que busque o conhecimento, que vá atrás. Isso é muito bom, isso é muito importante, tranquilo? Então, esse é o desafio para você estar aí dentro de casa, olhando esses elementos que você pode estar conseguindo as suas medições. Olha só, a medida de comprimento.
Para medir distâncias grandes, por exemplo, né? A gente vai estar utilizando justamente o quilômetro. Quilômetro é uma distância muito grande, então a gente vai estar aí, ó, à medida que eu passo do metro, eu vou estar utilizando grandes distâncias. Então, o quilômetro é bastante importante para a gente utilizar para longas distâncias, tranquilo? E a gente sabe que 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Então, se você guardar essa informação, você não vai mais se perder. 1 quilômetro, 1000 metros. 1000 metros, 1 quilômetro. Então, é importante você guardar essa informação para você, que nos outros exercícios, nas outras atividades, naquilo que for proposto pelos professores, você vai se dar muito bem, tranquilo? Olha só, medidas de comprimento. Para medir comprimentos pequenos, geralmente usamos as unidades padronizadas centímetro e milímetro. Então, vou trabalhar com elementos menores, objetos menores, espaços menores. Então, eu vou estar justamente facilitando esse conhecimento com esses elementos, o centímetro e o milímetro. O centímetro justamente vai trabalhar esses espaços pequenos e o milímetro, espaços milimétricos, olha só, né? Porque menor do que o centímetro, então vou ser mais específico dentro daquilo que eu quero alcançar, daquilo que eu quero medir, e eu vou utilizar justamente a unidade de medida milímetro, ok? Então temos aí elementos que vai facilitar para você e você vai ficar expert na hora de medir, na hora de identificar, tranquilo? Olha só, medida de comprimento. 1 centímetro é a centésima parte do metro. Então, 1 metro, ele tem 100 centímetros. Então, se eu faço essa comparação, se eu consigo identificar que esse tamanho que está sendo utilizado ali naquele espaço, eu consigo entender de que tudo isso vai me ajudar na hora de medir. Então, tenho N elementos que posso ser identificados na hora da minha medição. Tranquilo? Na medida de comprimento, 1 milímetro é a milésima parte do metro. Então, 1 metro, ele tem 1000 milímetros. Então, se eu consigo entender isso, se eu consigo visualizar isso, eu não vou ter mais dificuldade. Repita, eu não vou ter mais dificuldade na hora de medir centímetros nem milímetros. Por quê? Porque eu já aprendi com o professor George. É isso mesmo. Então, guarde essa informação, não é? O centímetro é a centésima parte do metro e o milímetro é a milésima parte do metro. Guardou essa informação? Na hora de medir, vai lembrar desta frase. Tranquilo? Vamos para a nossa atividade de fixação. Então, vamos trabalhar essas informações dentro de uma forma prática, dinâmica, para que você possa guardar e também utilizar nas horas de estar realizando as atividades. Então, quando você visualizar no caderno, no livro, não é, você vai conseguir entender de que aquilo que está sendo proposto, você vai ter uma nova visão, vai ter uma visualização melhor, uma identificação melhor na hora de resolver. Então, se você consegue pôr em prática todas essas resoluções, vai ser muito bom e importante no seu dia a dia, tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, cite a medida mais adequada, claro, para a grandeza de cada item. Aí eu tenho aí, olha, uma figura de um caminhãozão grandão, né? E aí, se eu fosse usar, qual seria a medida mais adequada para usar para medir um caminhão? Se a gente trabalhar com o conhecimento anterior, né? Nas aulas anteriores nós falamos sobre as não padronizadas, e as não padronizadas temos a polegada, temos o palmo, temos os passos, né? Temos os braços, tudo isso são medidas não padronizadas que nós usamos nas aulas anteriores, que nós falamos na aula anterior. E a gente observa que, se eu fosse agora medir o tamanho desse caminhão, será que eu conseguiria, com palmo, conseguiria identificar o tamanho dele de forma exata? Será que eu conseguiria? Eu poderia até conseguir, porém ia dar mais trabalho. Eu ia ter maior dificuldade. Por quê? Porque eu não teria um instrumento adequado, né, para poder fazer essa medição. Eu não teria um instrumento que facilitasse a minha medição. E a gente hoje estamos no tempo da facilidade. Eu não posso mais estar procurando dificuldade, não. Eu preciso ter facilidade. Quanto mais facilitar a minha vida, melhor, não é? Então eu preciso cada vez mais e mais buscar instrumentos que facilitem a minha vida. Então, com esse elemento, com essa medição, o que vai me ajudar é algo, uma trena, seria o ideal para a gente medir, mas eu preciso da unidade que eu vou mostrar
depois que eu conseguir medir todo esse caminhão. E aí? Na letra A ele diz assim, será que eu consigo identificar que seria 10 centímetros esse caminhão? Oh, meu Deus, você que está em casa, está me acompanhando, está dizendo, professor, que é isso? Está vendo que um caminhão desse não tem 10 centímetros? Calma, eu estou só perguntando, eu estou aprendendo também junto com vocês, é isso mesmo, estamos trocando conhecimento, então estamos construindo juntos, dentro dessa dinâmica, dentro dessa didática, para a gente poder construir esse conhecimento. Então é bom, importante, nós estamos trabalhando, com a subjetividade, mostrando a vocês, fazendo a pergunta, identificando, será que vocês estão entendendo, compreendendo? Então é muito bom. Então, será que 10 centímetros é o tamanho desse caminhão? Vamos para a letra B. 10 metros. Professor, eu acredito que está dentro da nossa realidade. Esse caminhão assim, geralmente não é tão pequeno, mas também não é tão grande, mas está dentro da nossa realidade. E na letra C ele diz 10 milímetros. Eita, milímetros para as coisas bem minúsculas, Então a gente vai medir coisas bem pequenininhas, bem específicas. E agora? Se você tem dificuldade, será que você em casa agora está olhando e dizendo assim, papai, responda aí, mamãe, responda aí. Será que você já conseguiu identificar? Será que você já entendeu qual vai ser a resposta? E aí? Pergunta aí, catuca aí tua irmã, catuca teu pai, com a tua mãe, pergunta a ele aí, provoca ele na hora de resolver, de responder essa questão. E aí a gente vai fazer justamente um desafio para dentro de casa, é isso mesmo, entre os nossos familiares. É muito bom, Cria uma dinâmica bem legal na hora de resolução de questão. E aí, qual você identificaria? Será que seria 10 centímetros? Será que seria 10 metros? Ou 10 milímetros? Então, 1, 2, 3 e já vamos responder para você. 10 metros, é isso mesmo. Então, 10 metros é a identificação melhor que se adequa para o comprimento desta carreta. Então aí, olha, 10 metros está aí bem colocadas para vocês visualizarem. Tranquilo? Então vamos lá para a outra atividade. Parabéns, conseguiu. Olha só, ainda com a medida mais adequada para a grandeza do objeto, abaixo eu queria saber com vocês. Eu tenho aí a identificação de uma caneta. Qual seria o instrumento, qual seria a unidade de medida mais adequada para eu dizer qual foi a medida dessa caneta? Eu posso trabalhar com os tamanhos 10, 15, 12, Mas qual seria a unidade mais adequada para usar? Para identificar o tamanho desta caneta. Então agora eu vou trabalhar com vocês justamente de uma forma bem tranquila. A letra A ela me diz 10 centímetros, ou melhor, 15 centímetros. Será que 15 centímetros seria? Professor, unidade de centímetro é para medir pequenos objetos, então eu estou conseguindo identificar. Muito bem. Se já veio essa ideia na sua cabeça, está no caminho certo. Tranquilo? Mas vamos para a letra B? Vamos lá? O que é que ele nos propõe? 15 metros. Eita, professor, é muito 15 metros, É muito grande, é muito distante. Então é isso mesmo. É importantíssimo você fazer essa diferenciação, Se você consegue identificar, saber diferenciar cada distância, cada instrumento que vai ser usado e cada elemento que ali vai ser proposto e a unidade que vai ser usada, você está no caminho certo, você está de parabéns. Parabéns papai, parabéns mamãe, parabéns para quem está aí dando o suporte para a aprendizagem de vocês. Parabéns também ao professor, que também contribui aí na escola também, facilitando esse conhecimento, provocando esse conhecimento para vocês. Então, em conjunto, escola, casa, professor, tudo isso dá certo, tranquilo? É o ciclo que a gente trabalha que vai dar certo para o resto da vida. Tranquilidade? Então vamos mais. E na letra C diz 15 milímetros. Lembrei, professor, como o senhor tinha dito, milímetro é para minúsculos objetos para ser medido. Muito bem. Então vamos identificar agora qual vai ser a unidade de medida? Centímetro. Então 15 centímetros é a unidade mais adequada para corresponder o tamanho desse objeto. Tranquilo? Muito bem. Parabéns aí, olha, para quem identificou, está conseguindo trabalhar com o conhecimento de forma tranquila e rápida. Ok? Vamos mais. Vamos ainda para a medida mais adequada para a grandeza do objeto abaixo. Estamos aí, olha,
comprimento do conector. Eita, professor, isso aí está bem pequenininho, não dá nem para enxergar na tela. É isso mesmo, eu provoquei justamente isso para vocês. Eu trouxe isso para justamente provocar vocês. Para vocês ficarem aí, ó, correr, sair do sofá e ir para bem perto da televisão para conseguir enxergar. Que é justamente o que a gente está trabalhando dentro das unidades de medida. Não é? Na letra A ele nos propõe 15 milímetros. Eita, agora coçou a cabeça. Eita, professor, já são coisas pequenas e o seu trabalho... Ops, calma, não responda agora. Pergunta a papai, pergunta a mamãe, pergunta para quem está próximo de você, para ver se eles também estão acompanhando a aula direitinho com a gente, tranquilo? Na letra B ele diz 15 metros. Opa, professor, 15 metros é muito grande, é muito enorme, não dá, esse conector aí está na mão desse homem. Então é justamente isso que a gente quer provocar em vocês, não é? Essa observação. E na letra C, 15 centímetros, pequenos objetos. Então eu agora estou trabalhando com uma coisa minúscula. E qual seria? Olha só, vamos estar trabalhando e mostrando para vocês 15 milímetros. É isso mesmo. Então esse conectorzinho, não é, que vai ser anexado ao fio, é justamente aí, ó, que trouxemos para você 15 milímetros. Coisas minúsculas, não é? Proporcionalidades bem pequenas. Então facilita muito na hora da nossa medição. Tranquilo? Então mostramos a vocês, trouxemos para vocês, vocês estão de parabéns, é isso mesmo. Então continua aí, ó, assistindo às nossas aulas, que vai ser de grande valia, de grande retorno de conhecimento para vocês, tranquilo? Então, pessoal, parabéns, mais uma aula concluída. É isso mesmo, você que nos acompanhou, ficou até o final, você que chegou pela metade, não tem problema, você pode revisar esse conteúdo entrando lá no Escola em Casa, aula de matemática, e você vai visualizar esse conteúdo e vai estar aprendendo também, guardando este conhecimento, tranquilo? Porém, o que acontece? Olha, chama o Nezinho aqui, ó, já perguntando, professor, não tem desafio não? Tem sim. Pensou que ia ficar sem desafio? De jeito nenhum. Chaminézinho trouxe o desafio para você. Então, se Chaminézinho desafiou, nós vamos trazer para você esse desafio. E olha o desafio que Chaminézinho trouxe. Olha só. Agora diga: a medida mais adequada para a grandeza a seguir, a espessura do pendrive. Eita, professor, o senhor agora foi além. É isso mesmo. Chaminézinho aqui, ó, assistiu a aula todinha, ele disse: eu vou lançar um desafio, quero ver se a turma de casa está fazendo direitinho as tarefas. Então, desafio lançado aí, olha, para achar a espessura do pendrive. Aí ele diz, na letra A, 2 metros, na letra B, 2 milímetros, na letra C, 5 centímetros. E aí, qual vai ser? Provocado, você já foi. E Chaminézinho deixou esse desafio para você. Tranquilo, pessoal? Bora resolver? Vamos lá. Próxima aula a gente traz a resolução desse desafio. Tranquilo? Então, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!